Bom dia, bom dia. Que dia abençoado é o que eu desejo para você hoje nessa manhã. Que você possa estar com o seu melhor amigo aí do seu lado, doce Espírito Santo, que ele possa estar te conduzindo nesse dia maravilhoso. Bom dia, meninas. Bom dia, sejam todas bem-vindas. Que nós tenhamos todos um dia abençoado. Bom dia, Marta, Thaísa, Natasha. Nossa, que nome lindo. Mary, Márcia, enfim, todas vocês que estão chegando aqui, né, que vocês possam ter um dia abençoado, um dia cheio da presença do Espírito Santo, né, que o Espírito Santo hoje possa estar, né, a gente possa sentir a presença dele, a gente possa estar tendo a convicção de que ele está conosco, nos guardando, nos protegendo. Bom dia, Carla. Gente, eu fico tão feliz quando eu vou vendo aqui as carinhas de vocês. A Carla, ela congrega na mesma igreja que eu há muitos anos. E a gente, né, Carla, a gente tem uma intimidade, a gente tem um relacionamento. Eu amo a família dela. E eu fico tão feliz quando eu vejo as pessoas que eu convivo aqui. É tão gostoso. Bom dia, Muri, né? Muito bom ter vocês aqui. Hoje, nesse dia muito especial, nós combinamos, né? Bom dia, Carol. Meninas, antes de eu começar, para você que às vezes você quer pegar a Bíblia, né? Enfim, vamos pegar um caderninho, a Bíblia. Hoje nós vamos estar falando sobre Provérbios 18. Então, enquanto você vai abrindo aí, mais pessoas vão chegando. Bom dia, mãe. Tenha um dia abençoado. Vamos estar mandando, né? Encaminhando. Gente, esse aviãozinho que aparece aí do lado é para que você convide mais pessoas para estarem participando. Vamos mandar aí, gente, para uns 20, cada um mandar para 20 pessoas, olha a quantidade, né? Assim as pessoas passam a lembrar. Bom dia, Irá. Ixi, mandei para Irá, olha, ela já tá aqui na live. Tava mandando aqui, não vi que você tinha entrado, amiga. Mas vamos encaminhar essa live para mais pessoas, né? Para que mais pessoas possam ouvir. Encaminha nos seus grupos de WhatsApp, enfim, né? Que você tenha liberdade. Gente, e quando eu peço, né, para vocês encaminharem para mais pessoas, né, porque quanto mais a gente encaminha a live, mais o Instagram ele vai entregando, né, ele vai mostrando aquela bolinha escrita ao vivo para mais pessoas. Esse coraçãozinho, gente, que fica aí do ladinho, né, que às vezes você tá entrando, você pode notar que vai ter um coraçãozinho. Quando você clica nele, é sinal de que você está gostando, né? Então eu queria pedir para todos vocês que estão aqui, né, que vocês clicassem nesse coraçãozinho, porque o que que acontece? Se o Instagram, se as pessoas clicam nesse coraçãozinho, o Instagram, ele, no algoritmo, né, eu ia falar na cabeça do Instagram, não, no algoritmo, ele reconhece que essa live, ela é boa, que as pessoas estão gostando, então ele vai entregar para mais pessoas. Então, assim, gente, quando você vê uma pessoa pedindo isso, peraí que eu vou ligar o ar-condicionado. Quando você vê uma pessoa pedindo isso, não é que ela tá querendo seguidores, não é que ela tá querendo chamar atenção, é que simplesmente que vocês entendam que existe um algoritmo nessa plataforma e ele funciona dessa maneira. Então não é porque eu entrei ao vivo que o Instagram vai mostrar para todas as pessoas que me seguem. Não, ele vai esperar nesses primeiros minutos a reação das pessoas que entraram. Então, por isso que eu peço para vocês, né, encaminharem essa live para mais pessoas, para clicarem no coraçãozinho, né, porque é uma forma do Instagram começar a entregar para mais pessoas e que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus, né? É uma forma. Esses dias eu assisti, eu não sei quem que eu estava assistindo, que a pessoa falou assim, muitas vezes a gente não sabe, né, como levar a palavra de Deus adiante, enfim, né, a gente às vezes tem medo, né, quantas vezes nem passou na minha cabeça estar aqui compartilhando com vocês, né, uma live, enfim, a minha história, e a pessoa falava assim, quando você compartilha um post, quando você compartilha um versículo, quando você vai passando adiante esses materiais que são bons, que são produzidos na internet, você também já está evangelizando. Então, se você ainda tem medo, não tem problema, né? A gente peça para o Senhor lançar fora todo medo, que você tenha coragem
né, de falar, mas enquanto você não tem essa coragem, que você compartilhe, né, os materiais que tem disponível na internet. Por que às vezes a gente se preocupa tanto, né, principalmente quem é mãe, fica assim, gente, tem tanta coisa nova, né, enfim, é musiquinha de pra cá, é musiquinha pra lá, é tanta coisa que as palavras às vezes são usadas, né, de maneira muito vulgar, e a gente se preocupa muito com esse conteúdo chegar até as nossas crianças. Mas se a gente não entender que assim como as pessoas más produzem conteúdo, a gente também, como pessoas boas, precisa produzir conteúdos bons, né? E não só produzir, a gente precisa compartilhar, né? A gente precisa levar esses conteúdos a um número maior de pessoas. E hoje, vamos lá. Ô, gente, ó, privilégio, o meu pastor maravilhoso tá aqui na minha live. Gente, deixa eu até honrar a vida do meu pastor, já que ele tá aqui, o pastor Fábio, né? Gente, eu falo pastor, mas na verdade ele é um pai para mim, né? É um homem extraordinário, um homem que me amparou, um homem que me acolheu, né? Um homem que, junto com a sua esposa, a pastora Cardênia, eles me conduziram, né, nessa minha trajetória, eles me ajudaram, eles me ensinaram, né? Eles me acolheram de fato, de verdade, como uma filha. E eu gostaria de agradecer, pastor Fábio, por todo o amor, por toda a dedicação que você teve comigo, que você teve com a minha família. Quantas vezes, quantos domingos, né, eu almocei com o senhor, quantas vezes a sua esposa, ela me atendeu de madrugada, quando a minha vida era choro e pranto, né, vocês foram, assim, sensacionais. Eu louvo a Deus por ter me colocado ali naquela igreja, por ter me dado o privilégio, né, de estar ali com vocês e de ter, né, o senhor e a pastora como uns pais para mim, né, porque de fato foi isso que vocês foram, né, e eu quero louvar a Deus pela sua vida. E gente, se hoje eu converso, né, aqui com vocês no Instagram, e até ia começar por causa disso, se hoje eu falo aqui no Instagram, foi porque um dia eles acreditaram em mim e no início da pandemia eles me pediram para fazer uma live, né, no canal da igreja, onde eu pudesse compartilhar, né, uma palavra do Senhor. Então eu quero agradecer, pastor Fábio, pelo voto de confiança, e que se hoje existe essa Luana aqui na live, é porque muito, né, foi incentivado, e foi você e a pastora Cardênia que abriu as portas, né, para que isso acontecesse. Então, muito obrigada por tudo aquilo que vocês fizeram por nós. E vamos, gente, então, para o nosso Provérbios 18. Ontem a gente fez o Provérbios 17, a gente conversou bastante e uma coisa me chamou a atenção. Eu não sei se você chegou a ler o Provérbios de hoje, mas se você for reparar, muitas coisas repetem, sabe? Duas coisas que me chamaram muito a atenção, tanto no 17 quanto no 18, porque é como se o Senhor estivesse batendo na tecla a todo momento. Ele tá falando para a gente tomar cuidado com as nossas palavras, né? Para que da nossa boca saiam palavras de ânimo, palavras de vida, palavras que vão transformar a vida de uma pessoa, e que a gente tenha muito cuidado com as más palavras, né? Com as palavras de fofoca, com as palavras que vão trazer para outra pessoa que está ouvindo, às vezes tristeza, né? Enfim, e eu achei muito interessante porque eu vejo como um cuidado de Deus na nossa vida, né? E é como se ele estivesse chamando a nossa atenção, porque se você começa ler o 17, você vai ver que muita coisa no 18 é como se estivesse repetindo, é como se o Senhor estivesse falando assim, presta atenção, presta atenção. Por quê? Porque a gente fala que a nossa língua, ela é muito afiada, né? E nós, quando nós não estamos equilibrados, quando nós não temos o domínio próprio, né, nós temos a facilidade, né, de falar palavras que vão magoar, palavras que vão ferir, palavras, gente, que talvez na hora a gente nem perceba, né, que tá fazendo isso. Quantas vezes a gente fala coisas torpes, mas a gente não lembra, mas a pessoa que ouviu, ela não esquece, né? Por isso que existe aquele trocadilho, né? Quem fala esquece, mas quem ouviu, né, fica guardado, fica marcado. Porque a nossa palavra, ela pode ser bênção ou ela pode ser maldição.
O pastor Fábio falando assim, responsabilidade aumentou. É verdade, pastor. Muito obrigada por tudo que vocês fizeram e continuam fazendo, né? Pela nossa casa. Eu queria até compartilhar, gente, que eu vi o posicionamento dos pastores muito lindo, não só em relação a mim, mas em relação também ao meu esposo, né? Eles nunca olharam, né, para o David, nunca trataram o David como um pecador, como um homem errado, né? Mas eles sempre derramaram muito amor sobre a vida do David. E foi muito engraçado quando a primeira vez que a gente comentou de ir para a igreja, né? E o David, ele tinha muito medo do que as pessoas iam falar, né? De como as pessoas iam tratar ele, né? Tipo aquela coisa do filho pródigo que volta, né? E tal. E, gente, foi um dia tão lindo, porque as pessoas, elas se contiveram, até pra vir falar comigo, né? Foi tudo assim, muito... Na frente do David foi muito assim, muito paz, muito... Olha, você tá, né? Seja bem-vindo, como se ele nunca tivesse deixado de ir para aquela igreja. Né? E ele sempre se sentiu muito à vontade, né? Ele nunca se sentiu como um pecador que estava voltando para casa do pai, né? Então eu achei essa forma, gente, isso é extraordinário, tá? Até pra gente ganhar a vida das pessoas, né? Mas que não haja um julgamento, mas que a gente olhe com amor, né? Com empatia para cada um deles. E foi extraordinária a forma com que eles lidaram, né? E então vamos voltar aqui para o nosso Provérbios. Então foram duas coisas que me chamaram a atenção, porque no 17 e no 18 é como se eles repetissem, né? Que é o nosso cuidado com as palavras e que os nossos amigos, os nossos melhores amigos, eles vão ser formados quando nós estivermos em dificuldades, quando as nossas circunstâncias não forem tão boas, né? Quantas vezes nós ouvimos falar, por exemplo, eu tinha muitos amigos, mas eu quebrei e não me sobrou nenhum amigo, só ficou um. Eu tinha muitos amigos, eu andava com muitas pessoas, mas aí eu separei e todo mundo desapareceu, ficou uma, duas, né? Enfim, aqui o Senhor mostra que os verdadeiros amigos, eles vão ser formados, eles vão ser forjados na adversidade. Por isso, você não precisa ficar triste. Se, por exemplo, você tinha muitos amigos, né? Vamos dizer assim, nossa, uma pessoa muito cheia de amizades. Aí aconteceu algo ruim com você e essas pessoas começarem a desaparecer. Então, você não precisa se preocupar, porque nada mais é do que o Senhor te mostrando a classificação de cada amigo, né? Que só os melhores amigos, aqueles amigos que são irmãos, eles vão estar com você na hora da adversidade e vão estar com você também na hora do sucesso, porque tem muitas pessoas que você acha que é seu amigo, mas eles não aguentam ver o seu sucesso, eles não aguentam ver a sua prosperidade, eles não têm a inteligência emocional de ver você crescendo. Tá? Então não precisa se entristecer com isso, se isso está acontecendo com você, né? Porque o próprio Senhor, ele vai tirando as amizades e vai deixar só aquele que é um amigo verdadeiro, aquele que você pode de fato, de verdade, contar as suas coisas. Então vamos lá para nossa leitura. Aqui fala assim no 18: quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo bom senso. O tolo não se interessa pelo entendimento, só quer saber de expressar as suas opiniões. Então, gente, desde ontem a gente está batendo na tecla que o sábio, o tolo, até quando ele fica calado, ele se passa por sábio. Por quê, gente? Porque quando você não tem entendimento sobre um assunto, você não é para ficar falando, eu acho isso. Não, eu acho não. Você estudou, você dedicou tempo para saber. Por exemplo, gente, eu não posso falar sobre a dor de uma viúva. Por quê? Porque eu não fiquei viúva, eu não estudei sobre a dor, eu não sei nada a respeito disso, a não ser as pessoas que porventura ficaram próximas de mim e eu vivenciei aquilo com ela. Mas eu não posso dar um parecer daquilo que eu não entendo. Por exemplo, eu não entendo sobre criptomoedas, então eu não posso virar e falar assim, eu acho que criptomoedas não é bom, porque eu vi uma live, alguém falando mal, não sei o que, eu não tenho conhecimento disso. Então, o Senhor fala que, por exemplo, o tolo, ele não se interessa,
por saber, né? E ele só quer dar uma opinião. E, gente, de opinião, o inferno tá cheio e a gente não precisa, né? Então, de fato, de verdade, a gente só abre a nossa boca para falar daquilo que a gente estuda, né? E se a gente for inverter, né? Se o tolo, ele não tem interesse por entendimento, né? Então, na verdade, a pessoa sábia, ela tem interesse, né? Ela busca conhecer as coisas. Então, tudo aquilo que você não entende, né? Não é que não é para você não buscar conhecer, mas busque o conhecimento. Gente, o conhecimento a gente adquire através de livros, através de cursos, através de vídeos, né? Por exemplo, aqui tem vários, eu quero até mostrar para vocês, ó, a quantidade de livros, né? E não que eu saiba sobre os assuntos. Por exemplo, há um tempo atrás era lindo você falar que você era feminista, né? Pelo menos na minha adolescência, isso era muito legal, você falar que você era feminista. De um tempo pra cá, eu comecei a acompanhar umas mulheres que elas são contra o feminismo e elas falam sobre isso, elas explicam historicamente. Hoje, eu não posso vir aqui e falar, simplesmente dar a minha opinião. Mas para isso, como eu comecei a ouvir falar sobre essas coisas, e eu entendi, conforme elas foram falando, fez sentido, mas aí o que eu fiz? Eu fui lá e eu comprei vários livros que falam sobre feminismo, né? Para quê? Para que eu possa estudar e daqui a um tempo eu possa dar o meu parecer, eu falar aquilo que eu estudei, né? Eu ter um posicionamento em relação a isso, não só baseado no que as pessoas falam, né? Mas foi porque eu estudei, eu li livros, eu fiz cursos sobre isso, né? Eu entendi de fato e eu posso falar com autoridade sobre aquilo que eu tenho entendimento, né? Mas então que a nossa boca se abra só quando a gente tiver conhecimento em relação às coisas, né? Que a gente não fique, principalmente, dando opinião na vida dos outros, né? Baseado naquilo que a gente acha, né? Mas que a gente possa recorrer à palavra de Deus, recorrer a livros, a vídeos, né? Para que a gente adquira, de fato, mais conhecimento. A prática do mal resulta em desonra. O comportamento vergonhoso causa desprezo. Palavras sábias são como águas profundas. A sabedoria flui do sábio como um riacho transbordante, né? Ou seja, a palavra sábia, né, é como águas profundas. Vocês já viram que nas profundezas a água ela é calma, né? Existe paz, existe calmaria. Na superfície, por exemplo, se você for olhar na superfície de um mar, né, existem as ondas, aquele vai e vem. É mais ou menos isso, né? A palavra, quando ela é sábia, ela traz paz, ela traz entendimento, ela traz transformação. Principalmente, ela vai fluir. Então, é algo que flui de dentro para fora e você vai transbordar na vida do outro. Ou seja, você vai levar palavra de sabedoria, você vai levar uma palavra amiga, você vai levar um discernimento sobre algo. Então, é uma palavra que vem para ajudar o outro, para trazer crescimento no outro, né? Ao contrário, né, a palavra que ela não é sábio, muito pelo contrário, ela vem trazer bagunça, ela vem trazer desordem, né, ela vem trazer contenda. Não é certo absolver o culpado, nem negar justiça ao inocente. Ontem a gente leu esse mesmo versículo, né, ou seja, Deus, ele é um Deus justo, então se o culpado tem que ser condenado e o inocente, né, tem que ser inocentado, que a gente não faça acepção de pessoas, que a gente não coloque, só porque ele é meu amigo, então eu vou colocar, né, ele como inocente, se de fato ele é culpado. Então que a gente seja justo, assim como o Senhor é justo, que a gente não tenha dois pesos, né, e duas balanças. As palavras do tolo o envolvem em brigas. Ele pede para receber uma surra. Gente, quantas vezes você que está assistindo aqui a live, você já falou demais, falou o que não devia e você acabou entrando em problemas, você acabou entrando numa saia justa, né? Geralmente a gente fala assim, saia justa, porque na verdade, gente, a gente não precisa entrar em briga, né? Por exemplo, quantas vezes eu falei bobeira que depois eu entrei numa saia justa, depois eu tive que me retratar pelo simples fato de eu ter falado o que não devia para outra pessoa.
Então, assim, quando o Senhor fala que as palavras tolas envolvem brigas, não precisa ser briga física, tá? Mas tudo aquilo que causa um desconforto, tudo aquilo que causa uma confusãozinha, sabe? Que depois você tem que ir lá e se retratar. Isso já caracteriza que você falou demais e que suas palavras não vieram com sabedoria. A boca do tolo é sua ruína, ele cai na armadilha dos próprios lábios. Calúnias são petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve, né? Ou seja, quantas vezes a gente provoca a nossa própria ruína com as palavras que a gente fala, né? Com aquilo que sai da nossa boca. Ah, Luana, mas eu não acho que é assim, né? Não pode isso. Gente, quantas feridas eu abri no meu esposo, eu abro nas minhas filhas, se eu falar rude, se eu ser grossa, se na hora ali da confusão, do calor, da emoção, eu virar e falar assim, você é burra, né? Presta atenção no que eu tô tentando te ensinar. Gente, essa palavra pode marcar a vida dela e ela pode não se desenvolver, ela pode criar vários... Por exemplo, um déficit de atenção, dificuldade para leitura, porque eu simplesmente lancei uma palavra sobre a vida dela, uma palavra que vai levar não só a ruína dela, mas a minha também, né? Porque isso gera um problema gigantesco. Então, quantas vezes na hora ali do calor da emoção, a gente fala, você é muito atrapalhada, você não presta atenção nas coisas, né? Então, que a gente tenha cuidado com a nossa boca, porque ela pode trazer, tá? Maldição, pode trazer ruína, pode trazer várias doenças emocionais para quem escuta. E isso é muito sério, gente. Não acha que é bobeira, não. Quem é relaxado em seu trabalho causa tanto estrago quanto aquele que destrói, né? Ou seja, se você vai para o seu serviço e você não presta um bom serviço, se você acha, né, que, enfim, não, hoje, depois amanhã eu faço, né? Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você não faz bem feito, né, você acaba trazendo transtorno, né? Talvez a empresa hoje, ela precisaria que você entregasse o relatório para que ela fizesse uma boa compra e você simplesmente não fez. E isso vai gerar um custo, né? Enfim, o que o Senhor fala nesse versículo é que você não seja relaxado com nada. Tudo que você faça para a glória de Deus. Não é para homens que você faz as coisas, você faz tudo para a glória de Deus. Então faça tudo com excelência. Ah, Luana, eu não trabalho fora, né? Eu tô trabalhando só em casa, tô cuidando do meu lar. Então não seja relaxada com o seu lar, né? Não deixe a casa bagunçada. Não fala que a louça eu lavo amanhã, né? Que você faça tudo, né, de maneira organizada, de maneira que você não procrastine, né, de maneira a proporcionar um melhor ambiente, seja no seu trabalho ou seja no seu trabalho em casa. O nome do Senhor é fortaleza segura. O justo corre para ele e fica protegido, né? Ou seja, o Senhor é a nossa fortaleza. No Senhor deve estar a nossa confiança. Se porventura você tá com algum problema, né, alguma dificuldade, o seu primeiro, sabe aquela hora do desespero que você fala assim, o que eu vou fazer, né? Eu estou totalmente perdida. É a hora de você ajoelhar e você buscar ao Senhor. Porque se Ele é o nosso socorro, quando você está numa emergência e você pede socorro, o socorro é o que você vai primeiro, né? Em vez de você ligar para um amigo para contar o que aconteceu, né? Ajoelha. Se não quiser ajoelhar, a gente também não precisa. Simplesmente feche seus olhos e fala, Senhor, aconteceu isso. Eu não sei o que fazer. O que o Senhor acha que eu preciso fazer? Me dá uma direção, me dá um entendimento. Porque são nessas horas que a gente mostra quem é o primeiro em nosso lugar. Não adianta eu ficar cantando aqui, o Senhor é meu porto seguro, o Senhor é não sei o quê. Só que na hora da confusão, na hora do desespero, eu ligo para minha amiga primeiro, eu ligo para minha mãe, né? Eu ligo para a vizinha, eu saio ligando para um monte de gente para elas me ouvirem, mas eu não fui naquele que de fato é o que vai ter a solução do meu problema, então que é o Senhor. Então que a gente não só fale, né, que o Senhor é a nossa fortaleza, que o Senhor é o nosso ponto seguro, né, que Ele é o senhorio da nossa vida, mas que a gente viva isso
principalmente na hora das nossas alegrias, que ele seja o primeiro a saber o motivo da nossa alegria e que ele seja o primeiro a saber qual é o motivo da nossa angústia, né? Que de fato, de verdade, a gente viva isso. O rico vê sua riqueza como uma cidade fortificada. Imagina que é uma muralha alta e segura. A arrogância precede a destruição. A humildade precede a honra, né? Quantas vezes a arrogância, né? Se vocês prestarem atenção, o quanto eu era arrogante, o quanto eu era orgulhosa, o quanto eu era cheia de mim, até que a ruína chegasse na minha vida, até o Senhor quebrar, né, o meu castelo e falar assim, você é arrogante, né, e por causa da sua arrogância, por causa da sua ignorância, né, hoje você vai colher os frutos disso. E como mudar, né, como chegar assim no fundo do poço, né, talvez você tá aqui e fala assim, Luana, eu estou nessa situação, né, eu simplesmente hoje eu vejo que eu era arrogante, orgulhosa, mandona, autoritária, egoísta, né, que queria as coisas só do meu jeito, que o mundo girasse, né, ao meu redor. Então, se você hoje está nessa posição, então esse versículo é para você. E aqui fala assim, ó, a humildade precede a honra, né? Então, quando você, o simples fato de você reconhecer que você precisa mudar, gente, já é metade do caminho, tá? Porque a maioria das pessoas passam por isso, né? Passam por dificuldades e elas não percebem que elas precisam mudar. Elas ficam batendo na tecla. Ele precisa mudar, meu filho precisa mudar, minha sogra precisa mudar, meu sogro precisa fazer isso. Se ele me tratasse diferente, eu ia ser diferente. As pessoas, elas colocam defeito em todo mundo, mas elas não conseguem enxergar que o problema tá nelas e que elas precisam resolver isso, né? O quanto arrogante, o quanto egoísta nós somos, né? Então, assim, se você já reconheceu isso, você já tá meio caminho andado, né? Talvez você fale assim, mano, eu reconheci, mas a minha vida ainda continua um caos. Não se preocupa, você tá meio caminho andado, tá? Você já tem muito. O simples fato de você olhar para você e enxergar os seus erros, enxergar, né, que existe um orgulho dentro de você que destruiu, que causou essa situação, né? É um passo. Você já tá no processo da arrogância para a humildade, né? Porque com a humildade vem a honra, né? Então, com esse reconhecimento e não só com o reconhecimento, porque aí então tá bom, reconheci que eu estou errada, que eu preciso mudar. Então aí você começa o quê? Mudar as suas atitudes, você vai mudando o seu comportamento. Conforme você vai mudando o seu comportamento, o Senhor, ele vai trazendo luz a mais situações, né, que precisam ser transformadas. E aí o que acontece? No lugar da arrogância entra a humildade, tá? A humildade de aprender, a humildade de sempre, né, estar querendo aprender algo, de sempre buscar, né, transformar alguma coisa. E o que acontece? Ali você vai ter uma honra, porque de fato você começou a semear, né, coisas boas, você silenciou na hora que tinha que silenciar, você às vezes levou uma palavra amiga na hora que tinha que levar amiga, em vez de você gritar, você conseguiu tratar com amor, enfim, tudo isso são sementes que você vai semeando e uma hora você colhe, e a colheita nada mais é do que a honra, né, esse lugar de honra. Falar sem antes ouvir os fatos é vergonhoso e insensato. Gente, quem de vocês, só põe a mãozinha assim enquanto eu bebo água, quem de vocês ouviu uma história, só ouviu um lado, fez um julgamento mirabolante e aí depois que você foi lá analisar a situação, conversar com outra pessoa e tal, você descobriu que não era nada do que você tinha dito e que aí você ficou até com vergonha de ter julgado e ter falado aquele monte de asneira? Levanta a mãozinha assim, ó. Vamos ver quem são os corajosos, né? E quantas vezes a gente causa isso, né? A gente faz isso. A gente, por exemplo, se chega uma amiga e ela conta a versão dela, aí a gente, ó,
sem prestar atenção. A gente vai lá, ó, como é que fala? E já julga, né? E já condena o outro. Aí passam uns dias, gente do céu, aí você vai ouvir o outro lado da moeda. Você se sente tão envergonhado, né? E esse versículo fala isso, né? Que a gente falar sem ouvir os fatos é vergonhoso e insensato. Ou seja, não é uma atitude prudente, né? Então, que a gente tenha esse discernimento, né? Não, eu quero ouvir, né? Eu quero ouvir, eu vou conversar com um aqui, vou conversar com o outro. Enfim, eu vou ouvir todos os lados antes de eu ter um posicionamento, né? Porque às vezes o primeiro que chega, a gente tem até um versículo que fala isso. O primeiro que chega, eu acho que tá até pra cá, que fala assim, o primeiro que fala, ele parece ter a verdade, até que o segundo começa a fazer perguntas, né? Ou até mesmo começa a contar a sua versão dos fatos, né? Tem uma frase que fala assim, existem 3 verdades, né? A minha, a do outro e a que tá no meio, né? Que tá entre os dois ali, a minha, a do outro e de fato a verdade tá aqui no meio, né? Que é a sem exagero, a que de fato aconteceu, sem as emoções afloradas. Então vamos lá. O espírito da pessoa sustenta seu corpo enfermo, mas quem pode suportar o espírito abatido? Então, que nós não tenhamos, né, que nós não permitimos ter esse espírito abatido, porque o corpo, né, o espírito, ele até sustenta o nosso corpo com alguma enfermidade, mas o nosso corpo, ele não sustenta um espírito abatido, né? Um espírito que não tem uma intimidade, um espírito que está fragilizado. Por isso, né, nós precisamos dessa intimidade com o Senhor, porque é o Senhor que vai renovar todos os dias o nosso ânimo, a nossa disposição, né, o nosso crer nas coisas. Você às vezes até acordar de manhã e falar assim, eu não tô vendo nada, mas o Senhor me deu uma palavra de ânimo, o Senhor me deu uma palavra de vitória. Então é esse renovar do nosso espírito que a gente encontra no nosso tempo com Deus, né, ao amanhecer, enfim, o horário que você quiser, né? Mas desde que você tenha esse tempo para ouvir o que Deus está falando para você, porque é isso que vai trazer um refrigério para o nosso espírito, né? Isso que vai sustentar todas as coisas. Quem tem discernimento está sempre pronto a aprender. Seus ouvidos estão abertos para o conhecimento. Gente, eu tô achando tão interessante, porque nessa leitura de Provérbios, a gente tá vendo vários versículos que falam sobre os nossos ouvidos estarem abertos, sobre a gente buscar conhecimento, sobre a gente buscar entendimento. E não é só, gente, entendimento mundano ou humano, né? Mas um entendimento também da palavra de Deus, né? Para que a gente não acredite em tudo que a gente ouve, né? Mas para que a gente, de fato, quando a gente ouvir algo e for de Deus, aquilo ali seja revelado ao nosso coração e simplesmente quando tiverem, né, os lobos vestidos de ovelha falar algo, você também ter o entendimento e falar, não, isso não é verdade, né? A palavra de Deus não diz isso. Então que a gente busque, tenha esse coração, porque na verdade, gente, a pessoa que busca por conhecimento, ela tem um coração disposto, né? É como se ela tivesse um coração aberto e ela tá o tempo inteiro falando assim, o que eu sei é pouco, eu quero mais, eu quero que o Senhor me ensine mais, eu quero entender mais sobre as coisas, porque quando a gente aprende muita coisa, gente, não é só pra gente, tá? Mas que a gente estude, que a gente tenha entendimento para ajudar outras pessoas, né? Para ensinar outras pessoas, porque a nossa vida já é um espelho, né? Mas a nossa boca também, né? Pode ajudar, né? Pode ser canal, né, desse ensinar as pessoas, de estar levando a palavra, né? Quantas pessoas padecem por falta de conhecimento. Então, você que tem um coração disposto a aprender, aprenda mais, tenha sede por entendimento para que você possa ajudar outras pessoas, né? E ajudar, gente, em todos os sentidos, né? Em todas as áreas, enfim, naquilo que o Senhor colocar, que você é bom, né? Que você fala assim, nossa, eu sou boa nisso. Então, estude sobre isso e ensine outras pessoas, né? É como se fosse uma cascata, né? Eu aprendo, eu ensino, a outra pessoa vai ensinando a outra pessoa, enfim. E aí o conhecimento vai sendo alastrado. Deixa eu ver. Quem tem discernimento? Ah, tá. As portas
as portas se abrem para quem dá presentes. Eles dão acesso a pessoas importantes. Gente, então vamos prestar atenção nesse versículo para vocês entenderem o poder de um presente. As portas se abrem para quem dá presentes. Eles dão acesso a pessoas importantes. Ou seja, você quer acessar uma pessoa, você quer ter um relacionamento com uma pessoa, comece dando presentes, né? Por que a gente gosta tanto? Por exemplo, você vai numa loja e depois a loja te manda um mimo, né? Ou então você chega lá, por exemplo, vou dar o exemplo do Festa Escova que eu fui esses dias, né? A gente foi, né? Nós fomos lá conhecer e tal, e no final ela deu uma escovinha, né? Uma escovinha bem pequenininha. Gente, querendo ou não, o ser humano ele gosta de ganhar presentes. Então, você vai no dentista e no final, o dentista ali, geralmente para as crianças, né? O dentista vai lá e dá um brinquedinho para a criança. A criança vai querer voltar ali. Ela não vai querer voltar pelo presente ou pelo dentista, ela quer voltar pelo presente, né? O quanto é bom quando a gente recebe. Gente, eu amo presente, tá? Eu acho que uma das minhas linguagens de amor é presente. Tanto que eu gosto de dar presentes e querendo ou não, quando eu dou um presente, eu cativo aquela pessoa, sabe? Eu me faço ser notada, né, por aquela pessoa e aquela pessoa, uma hora ou outra, ela vai lembrar de mim. Ou então, se eu vier a ter um relacionamento, enfim, ela sempre vai lembrar, né? Isso aqui a Luana me deu esse presente. Enfim, né? Que a gente tem um entendimento que se a gente quer acessar, né, pessoas maiores, às vezes você quer gerar um network, né, com uma pessoa. Gente, manda um presente para ela, né? Manda um recebidos para ela, porque você tá querendo, né, criar um ambiente, criar uma amizade, enfim. Gente, a princípio, as coisas acontecem por interesse, né? Às vezes as pessoas não gostam de ouvir isso, mas sempre existe um interesse, né? Você quer estar perto daquela pessoa, nem que seja porque ela é divertida, né? Porque ela é engraçada. Tá, se você for olhar, você está interessado no humor daquela pessoa, no astral daquela pessoa. Tudo tem um interesse. Você está interessado nas palavras que ela fala, você está interessado na turma que ela anda, no estilo de vida que ela tem. Gente, e isso não é ruim, tá? Isso não é, nossa, eu sou interesseira. Não, gente, a gente é atraído pelas coisas, né? Mas, enfim, se você gostou daquela pessoa, né? Você quer fazer um network com ela tem uma empresa legal, ela tem uma visibilidade legal. Gente, não tem problema nenhum. Mande presentes. Na Bíblia é cheio de história, né? De pessoas presenteando os reis para depois fazer o quê? Ter uma visita. Conseguir uma visita, né? Conhecer como é que ele fazia as coisas. Enfim, gente, presentear não faz mal para ninguém e é maravilhoso, tanto para quem dá quanto para quem recebe, né? Pelo menos eu, gente, amo presente, fico super lisonjeada, acho o máximo. E sabe qual que é o efeito do presente? É que a gente sempre acha, quem ganha, sempre acha que tem que retribuir. Por exemplo, se eu recebo aqui em casa, vamos falar um recebidos, né? Que é a linguagem de hoje. Então, vamos dizer que uma loja de capinha, ela me manda essa capinha aqui de presente, né? Pra eu pôr no celular. Não tem como. Como chegou na minha casa, eu já me vejo na obrigação de postar que eu ganhei essa capinha, que ela é linda, que lá na loja fulano de tal tem. Por quê? Porque é uma forma de você retribuir o presente que você ganhou, né? É o mínimo, a gente pensa assim na cabeça, é o mínimo que eu posso fazer. Não que você tenha que fazer de tudo, mas enfim, esse é o mecanismo, né? Você causa na pessoa a reciprocidade, né? Então, quando aquela pessoa precisar, ou então naquele momento, você vai retribuir essa gentileza que o presente tem. Então, por isso que fala que as portas sempre vão estar abertas para as pessoas que dão presentes, né? Porque gera essa reciprocidade. Se ele me fez, agora eu vou também retribuir essa generosidade. Quem fala primeiro no tribunal, gente, o versículo que eu falei, parece ter razão, né? Então, quando uma pessoa chega para falar com a gente sempre acha, né? A gente tem a impressão de que ela tem razão. Até que o seu oponente comece a lhe fazer perguntas, né? Então, como é bom ouvir você falando, gostei muito. Obrigada, Valquíria. Seja bem-vinda, se você tá vindo agora, né? Todos os dias nós estamos fazendo live sobre esse devocional, sobre como a gente colocar em prática, né?
A Jaque, ela falou assim, não é o valor, é a atitude. Isso mesmo, Jaque, é a atitude, é o fato de você pensar assim, pelo menos eu quando eu ganho um presente, eu penso assim, nossa, a pessoa, ela gastou o tempo dela para ir comprar um presente para mim, né, ela se preocupou em me agradar, enfim, né, não é o valor do presente em si, mas é a atitude de cuidado, né, a gente gosta de se sentir pertencente, né, mexe muito com o nosso emocional. E aqui, gente, sobre o tribunal, né, às vezes se você, vamos dizer assim, você trabalha numa empresa e nessa empresa teve uma confusão e você tá com um grande problema na mão para resolver. A melhor coisa que você tem que fazer, por exemplo, quando a primeira pessoa chega para te contar, você sempre acha que ela vai ter razão. Só que como você tem, qual é os meios para você descobrir qual é a verdade e o que de fato aconteceu? Você começa a fazer perguntas. E não precisa ser perguntas só para essa primeira pessoa, né? Começa a fazer perguntas, chama um, chama o outro, aí você volta e faz uma pergunta para ver se a pessoa não vai mudar a história, né? Então a chave para a gente descobrir as coisas, a verdade é fazendo perguntas, porque o mentiroso, ele vai se atrapalhar naquilo que ele disse e ele vai acabar falando duas coisas, sabe? Ele não vai, a história dele não vai bater, né? E aí com isso, também com perguntas, você abre a oportunidade de algumas pessoas que não tinham coragem de falar, elas começarem a expor o que de fato aconteceu, né? Enfim, gente, é muito interessante, né? Principalmente quando você tá nessa situação, você começar, não dar um posicionamento, né, não dar um decreto, culpado, julgado, né, enfim, mas que você começar a fazer perguntas, né, pergunta para um, pergunta para o outro, chama outro ali no cantinho, e aí você começa a entender como foi a história e quais são as emoções atrás dessa história, quais são as intenções, né, das pessoas atrás de tudo isso. Lançar sorte acaba com discussões e resolve contendas entre adversários poderosos. É mais difícil reconquistar um amigo ofendido que uma cidade fortificada. As discussões sempre separam amigos como um portão trancado. Ontem, se nós formos olhar, ontem o Senhor falava para que a gente não levasse uma briga, que ela não gerasse uma discussão, porque ela era como se fosse um lago, né, que abre as comportas e aí não tem volta, né, acaba separando os melhores amigos. E começar uma briga, no 17 fala assim, começar uma briga é como abrir a comporta de uma represa. Portanto, pare antes de irromper a discussão, né? Ou seja, não comece a briga. Se a briga já está instalada, que ela não vire uma discussão. Por quê? Porque tem coisas que falam que não voltam atrás. E essas brigas, elas podem acabar com amizades, né? Viram contendas. As palavras sábias saciam como uma boa refeição. As palavras certas dão satisfação. Ou seja, o Senhor está falando aqui que uma palavra sábia, uma palavra amiga, uma palavra de transformação, de refrigério, ela sacia a nossa alma, né? Então ela faz com que a gente fique cheia, que a gente fique satisfeita, né? É algo que vem para nos agregar, né? Então que essas palavras sejam as nossas palavras, né? O homem que encontra uma esposa, gente, isso é muito lindo, né? Isso é muito lindo, mas eu pulei um. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências, né? A atividade de ontem foi nós silenciarmos mais e ouvir o que o Espírito Santo, né, ministrava ao nosso coração. E eu comecei no início falando que duas coisas me chamou a atenção no provérbio de ontem e no de hoje, que foi nós termos cuidado com as palavras, que as nossas palavras podem ser vida, pode ser transformação, enfim, pode ser o refrigério de uma pessoa ou não, ela pode causar destruição, pode causar morte, né, e pode causar até não, gente, geralmente falar demais gera contenda. Né? Então, assim, primeiro é o cuidado com as nossas palavras e segundo, né, que os melhores amigos, eles são construídos no tempo de adversidade. Então, fica ligadinha, se você está passando por uma dificuldade e algumas pessoas estão se afastando, não se entristeça. O Senhor só está te mostrando quem de fato é o seu amigo e em quem você pode confiar.
O homem que encontra uma esposa encontra um bem precioso e recebe o favor do Senhor. Então, se você olhar o versículo aqui, o Senhor fala que nós somos uma joia preciosa e que você, se você é casada, o seu marido, ele recebeu o favor do Senhor. Só que para isso, gente, a gente precisa de fato e de verdade fazer com que isso se torne uma realidade para o nosso marido, tá? Porque muitas vezes a gente é o inferno do marido, muitas vezes a gente é o desgosto do marido, muitas vezes a gente é o desespero do marido, né? Então, que a gente entenda que nós não nascemos para isso. A gente não nasceu para debater, a gente não nasceu para ser a oposição, a gente não nasceu para falar palavras grossas. Muito pelo contrário, a gente nasceu para ser uma auxiliadora, uma ajudadora, aquela que vai incentivar, aquela que vai, do jeitinho da mulher, né, incentivar esse homem a crescer, incentivar esse homem, né, a assumir as suas responsabilidades. E o Senhor fala que isso seja uma verdade, né? Que quando o seu esposo ouvir um versículo desse, né, ele entenda que ele é um homem afortunado, né? Porque fala que a riqueza do homem está em encontrar uma mulher, né? Que a esposa, ela é uma joia preciosa, né? E o homem que conseguiu uma esposa, né, ele foi abençoado por Deus. Então, que a gente entenda qual é o nosso posicionamento, né? E que a gente possa, de fato e de verdade, ser uma joia preciosa, aquela que vem para ajudar, aquela que vem para auxiliar, aquela que vem para incentivar, que vem para amar, que vem para servir, enfim, que vem para realizar esse versículo na vida do nosso marido, e não o contrário. O pobre suplica por misericórdia, o rico responde com insultos. Alguns que se dizem amigos destroem uns aos outros, mas o verdadeiro amigo é mais próximo que um irmão, né? Então, gente, eu vejo assim, o Senhor, ele bate muito na tecla da amizade. E eu queria, né, dar um exemplo para vocês e que vocês se atentassem para isso. Se você tá numa roda, né, ali com várias amigas ou amigos, e eles começam a falar mal de uma pessoa que anda com vocês, mas que não está ali, essas pessoas, elas não são feitas para você. Porque na primeira oportunidade, se essa conversa não vem com o intuito de a gente precisa, né, chamar, vamos dar um exemplo aqui, né? Vamos falar que tá eu e duas amigas. E essas duas amigas, elas começam a falar mal de uma quarta, né? Se essa conversa não vem para chegar ali numa conclusão de como nós vamos conversar com essa quarta pessoa, de como nós vamos trazer luz, de como a gente vai abordar ela para que isso não aconteça. Se isso é só uma fofoca, né, você pode abrir os seus olhos que nem essas duas que estão com você serve para estar com você, porque na verdade, da mesma forma que elas falam mal da outra que não tá ali, elas vão também falar mal de você, né? E se você tá falando mal, presta atenção, porque às vezes você não tá sendo uma amiga verdadeira, né? Porque o amigo de verdade, ele é aquele que fala, né? E vai falar na frente, vai falar nas costas, né? Aonde ele estiver. E na verdade não vai falar nas costas. Ele vai te defender quando você não estiver presente. Eu acho lindo, uma vez eu ouvia, né, uma pessoa perguntando numa live, como que eu faço, né, quando as pessoas começarem, né, a falar mal de alguém, como você cortar aquilo ali. Aí ele já deu a dica, né? A primeira coisa é que você não devia estar ali, né? E a segunda coisa é que você precisa se posicionar ao ponto das pessoas saberem que elas não podem falar mal de alguém na sua frente, né? Que você não aceita isso. Então, às vezes a gente fica muito constrangido de falar isso, né? E de fazer isso, né? Mas a gente precisa se posicionar. A gente precisa ser aquele que fala assim, não, vocês não vão falar mal dela. Vocês querem falar mal dela? Peraí que nós vamos ligar aqui pra ela e ela vai participar da conversa. Aí nós vamos falar tudo pra ela. Por quê? Porque essa atitude constrange, ninguém vai querer ligar pra amiga. E essa atitude faz com que você se posicione, né? Nem que seja pra alguém chegar nessa terceira pessoa e falar assim, ó, nós estávamos ali numa roda e a gente começou a falar mal de você, mas a única que te defendeu e que não deixou falar foi a fulana. Gente, já imaginou isso? O tanto que isso é legal? Você ser aquele que não deixou falar mal,
né? Você ser aquele que cortou o assunto, então que a gente seja esse amigo de verdade, né? Porque amigo de verdade não é o da alegria. Esse amigo de verdade é aquele que vai te defender. Às vezes você estando até errado, mas ele não vai aceitar que falem mal de você nas suas costas. Que se for para falar, que fale na frente. Então, que a gente seja, né, esse tipo de amigo e não, como a Jaque falou, essas amizades tóxicas, né, que na hora da alegria tá todo mundo ali, todo mundo na rodinha, sorrindo, né, mas na hora que você vira as costas ou alguém vira, começa a falar mal de você. Esses dias eu falava que a gente tinha que ter mais sororidade, né, ser igual aos homens, né? Os homens, quando eles se veem, ele fala, e aí, barrigudo, e aí, seu careca, né? Não sei o que, velho, mas tá feio demais, não sei o que. Mas quando o homem vira as costas, ele fala assim, gente, esse cara é tão gente boa, nossa, ele é um cara muito bacana, né? Vamos fazer amizade com ele, vamos não sei o que. Então, assim, o homem, ele tem mais facilidade, né, em falar a verdade, né, e tirar a sarro e tal. A mulher não, ela vira, a hora que ela te vê, ela vira e fala assim, nossa, mas seu cabelo tá lindo, tá maravilhoso. Quando você virou as costas, ela vira e fala assim, gente, aonde foi o salão que essa mulher foi? Ninguém, ela não tem uma amiga pra contar que esse cabelo dela tá horroroso. Então, assim, a gente precisa ter mais sororidade, ter mais empatia pelo outro, né, e ser aquele que de fato corta uma conversa indelicada. Porque, gente, eu acho que na primeira vez que você cortar, as pessoas já vão saber que eles não podem falar isso na sua frente, né? Que de fato eles precisam mudar, porque eles vão ver a mudança, né? Eu lembrei aqui, gente, de algo que a minha filha estava comentando comigo. Ela veio da escola falando assim, mãe, hoje meu coleguinha, ele todo dia ele fica fazendo bagunça na sala, né? E os professores chamando a atenção dele, tal. E hoje eu falei um negócio pra ele. Aí eu falei, o que você falou pra ele, minha filha? Ela, uai, mãe, eu falei pra ele que lá na sala ele é muito danado, ele é muito arteiro. E quando ele sai da sala, ele tem um canal que fala de Deus. E eu falei pra ele que ele não tem que falar de Deus só naquele canal que ele tem que ser exemplo. Ali dentro da sala também, respeitando os professores. Que a gente, quando faz isso, a gente é de Deus. Gente, eu fiquei assim, meu Deus do céu, minha filha teve coragem de falar isso. Tive, mãe, eu falei pra ele que ele não podia falar de Deus só na hora que ele saísse da escola. Que ele tinha que falar de Deus ali dentro da escola também, nas atitudes dele. Aí eu, meu Deus, é isso mesmo, minha filha, você tá corretíssima, né? Você tá certíssima. Por quê? Porque o que adianta, gente? Às vezes eu tá falando aqui com vocês, olha, linda essa palavra de Deus, falando sobre amigo, e a hora que eu sair daqui, eu não defender uma amiga minha, sabe? Eu não me posicionar, né? Ou então eu entrar na onda de algumas pessoas e eu continuar, né, fazendo fofoca, causando intriga, contenda, né? Não faz sentido, né? A nossa vida, ela é um todo, né? E eu vejo isso quando a gente vai vendo provérbios, né? O Senhor tá dando muito alerta. Ontem ele falou sobre a gente, sobre as amizades, mas não só a gente prestar atenção quem são os nossos amigos, mas a gente também ser amigo, né? A gente também ser aquele que estende a mão na hora que a pessoa tá de dificuldade. A gente ser aquele que defende quando todo mundo tá falando mal, né? Então, que a gente também tem uma posição de amizade, né? E não de só querer o melhor amigo, mas não ser o melhor amigo, né? Nossa, gente, isso foi forte, ó. Não só querer o melhor amigo, mas ser o melhor amigo também, né? Porque o ser é mais difícil, né, do que o ter. Então, que a gente viva isso, né? E eu vejo muito claro o Senhor nos atentando sobre as nossas palavras e sobre as nossas amizades, né? Que a gente possa refletir nesse dia. Eu queria agradecer, gente, a presença de todos vocês que estiveram aqui, né? Todos vocês que estão participando. Já deixar marcado, né? Para que amanhã, a gente aqui nesse mesmo horário, de 8h31, a gente possa se reunir para a gente ouvir mais da palavra de Deus, para a gente ter mais conhecimento, mais entendimento
Só que, porém, amanhã eu quero que você venha para a live e que você me conte aquilo que o Senhor fez na sua vida hoje, né? De tudo desse Provérbios 18 que a gente ouviu, né? De tudo aquilo que foi falado aqui. O que você vai colocar em prática hoje na sua vida? Eu quero que você me fale. Ah, gente, bem lembrado. Eu vou abrir um store agorinha, né? Acabando a live aqui, eu vou estar abrindo lá nos meus stores uma caixinha de perguntas, mas aí no caso não vou fazer uma pergunta e eu quero que você me fale aquilo que Deus falou no seu coração. Porque, gente, se não tiver no mínimo 20 respostas lá daquilo que Deus falou no seu coração, eu não vou mais fazer live, porque, gente, Deus tem que falar pelo menos uma coisa com cada um de nós que nós estamos aqui, né? Porque Deus já falou comigo, né? Ele já puxou a minha orelhinha aqui hoje, né? Eu falei a palavra para vocês, mas não achem que vocês, que essa palavra é para vocês, porque primeiro ela é para mim, para minha vida, né? Então o Senhor aqui já me deu um puxãozinho de orelha e eu quero saber o que o Senhor falou para você. Então eu vou estar abrindo um store lá e eu quero que você coloque. O Senhor mandou eu prestar mais atenção nas minhas amizades. O Senhor mandou eu ficar mais calada, né? O Senhor falou para mim que é para eu ouvir mais, fazer mais perguntas. Enfim, aquilo que o Senhor falou no seu coração, eu quero que você vá lá e compartilhe nos stories e eu vou estar compartilhando, né, com mais pessoas. A gente vai estar refletindo no decorrer desse dia sobre o que Deus falou. E por que isso, gente? Porque quando as pessoas entram lá no store, ela vê e fala assim, nossa, olha, ela participou da live e o Senhor falou isso para ela. E vocês podem ter certeza que o que o Senhor falou para vocês, Ele vai usar para falar com outra pessoa. Então, gente, eu vou eu vou deixar essa live salva, você pode compartilhar para mais pessoas, mas eu espero vocês agora lá nos stores, onde vocês vão colocar para mim o que o Senhor falou para você, né? Qual é o seu atenção, né, de hoje, aquilo que você vai ficar ligadinha para que seja transformado, para que seja mudado, né? O Senhor já falou comigo e eu vou estar lá compartilhando com vocês aquilo que o Senhor mandou eu prestar atenção e para eu mudar a rota, porque eu estava fazendo errado. Então, um beijão para vocês. Até amanhã, nesse mesmo horário, de 8h31, eu espero vocês, para que juntas a gente possa ouvir mais um pouquinho da palavra e que a gente possa crescer. E não só crescer, mas colocando em prática, né? A gente não pode ter conhecimento só aqui na cabeça. Ah, eu sei que isso. Não, eu sei, eu vou viver e eu vou ensinar outra pessoa, tá? Porque esse é o reino de Deus. Eu aprendo, eu vivo e eu ensino. Um beijo para vocês. Um dia abençoado.